Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez aqui pelo Instituto Ivan Martins com o Consciência Paranormal, falando de espiritualidade, falando da vida, coisas da vida de todos nós. Vivemos, né, vidas individuais, mas dentro de uma coletividade, aprendendo junto, lutando junto, não é isso? E só sei que nada sei, e nesse nada saber, a gente vai todos os dias aprendendo um pouquinho, reaprendendo. Aqui ninguém é mestre de nada, somos todos viajores do tempo e espaço e estamos todos aqui aprendendo, somos todos alunos. Quando você cristaliza o saber e não tenta reaprender as coisas, né? Melhorar sobre todos os aspectos, aí você está cristalizado. E nesse momento você se torna realmente um cristal, né? Mas não no bom sentido, você se torna uma rocha, onde você mesmo tropeça, né? E cai, né? Com o nariz no chão, que é o que nós fazemos todos os dias quando a gente acha, né, que tem grandes conhecimentos, grande sabedoria, né? E a gente fecha os olhos para a verdade, porque a verdade ela muda de acordo, né, com a nossa consciência, de acordo com a nossa conexão com o divino. Vocês já estão me seguindo? Já estão inscritos no meu canal, no Instituto Ivan Martins? Não? Gente, para vocês não faz diferença apertar o dedinho ali e começar, né, a seguir, começar a se inscrever no canal, é tão rápido, mas para nós que somos semeadores de luz, ou pelo menos nós temos essa intenção, quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais semeadores de luz nós teremos, porque o próprio sistema, né, do YouTube, tudo, entende, né, que pessoas estão vendo, pessoas estão compartilhando, então vai aumentando, e a gente vai se transformando numa grande família, porque essa é a grande intenção aqui, que a gente se multiplique como pombos, né? Pombos de luz, pombos, né, buscando o amor do divino, o amor que reside em cada um de nós, porque tudo está dentro de nós, não é, meu querido convidado Wagner Borges? Que bom ter você aqui, querido. Ivan, uma pessoa... satisfação estar aqui de novo com você. Uma pessoa que... Como que você anuncia Wagner Borges? Né? Um professor que todo mundo conhece há tanto tempo, né? Aí eu digo sim, que dentro da espiritualidade, dentro de toda essa questão, é um mestre, sim, um mestre no sentido do ensinar, no sentido do buscar, né? É um escritor fabuloso, com muitos e muitos livros publicados, um palestrante incrível, uma pessoa que tem toda uma vivência dentro da espiritualidade. Nós não nascemos do dia para a noite, não é, Wagner? Olha, Ivan, tudo dá trabalho e demanda tempo, né? A gente estava conversando aqui em off, sim. Depois da pandemia surgiram muitas pessoas com terapia X, terapia Y. Isso é legal por um lado que abre, mas entrou muita gente sem ter um trabalho estruturado, né? Então muita gente já trabalhava bem antes da pandemia, com trabalhos sólidos, né? Porque hoje é tudo muito rápido, muito imediatista. Quando você pega alguém que já tinha uma trajetória antes e que aparece depois da pandemia os podcasts, na verdade só amplia o que já havia, né? Sim. Então você, eu e tantos outros aí, a gente já está há muito tempo nessa senda, independentemente da internet, do YouTube, a gente tem trabalhos pessoais, né, presenciais, aí o YouTube e a internet potencializaram a gente poder espalhar. Você é um semeador, eu também sou, e tantos outros. Claro, muitos. A gente está aproveitando a ferramenta aqui que é a internet para poder expandir. Então, a tarefa nossa é dar essa expansão. Eu fazia TV há 40 anos atrás e as coisas foram mudando. O jornal deixou de ser jornal, eu escrevia para tantos jornais, cheguei a escrever para 40 jornais ao mesmo tempo, mais revistas, né? Mais 20 revistas, a gente vivia escrevendo, mandando artigo. Era uma outra época, o conhecimento era mais limitado, né? Enfim, rádio, muitos anos de rádio, e tudo foi se limitando. Hoje o rádio já não é mais o rádio antigamente. Sim. O jornal não existe mais, praticamente. O jornal não tem nem mais sentido hoje. A notícia é tão veloz, quando o jornal sai, todo mundo já estava sabendo. Já está sabendo, não tem mais sentido. Então, são coisas que vão mudando a linguagem. O próprio rádio, né?
Quem que escuta rádio mais? É mais difícil. Então, hoje nós temos as versões online, que a pessoa pode ouvir no celular, que é uma coisa mais fácil, né? Eu mesmo faço, assim como você vai fazer em breve, com certeza também, o Paranormal.plus, que é uma ideia maravilhosa. Mas, enfim, as coisas foram mudando. Eu vejo com preocupação essa moçada. Tá? Quando a gente diz moçada, a gente não está falando de jovenzinhos, não, né? É gente nova no pedaço. É jovem no pedaço, Isso. mas que às vezes tem até muita idade, né? Uhum. E aparece do nada com uma sabedoria, com conhecimento. É preocupante, não é, Ivan, Wagner? Preocupante, eu tenho alertado muito sobre isso, eu sei que você também, porque assim, as pessoas elas não filtram as informações. Claro. E é um perigo você ver, ler, escutar ou assistir algo que você não tem um filtro com discernimento para saber se aquilo é real, se tem bom senso, se aquilo é evolutivo, se aquilo tem uma base sólida. Então, apareceu muita gente com discursos e práticas assim muito mirabolantes e muita gente sem infraestrutura de discernimento entra seguindo. Então, de repente, alguém chega e fala assim, olha, eu trouxe aqui uma casca de laranja que abre aura. Um monte de gente vai atrás daquilo. Não tem a menor lógica, mas as pessoas vão atrás. Em contrapartida, você pega alguém mais sério e fala assim, olha, tem aqui um trabalho, leva tempo para crescer, ninguém cresce do nada, vamos trabalhar em cima. Quase ninguém vai atrás, porque é tudo muito imediatista. Então a internet, como abertura, é fantástica. Mas ela tem esse problema, porque qualquer abertura entra de tudo. Se a pessoa não filtrar, ela vai acabar sendo enganada, seja por ela mesma ou por alguma coisa sem base. E não é gente ruim que nós estamos falando do mal, é sem base para poder passar algum tema. Então se sugere que quem esteja assistindo um conteúdo, observa, filtra aquilo, vê se tem bom senso aquilo que é jogado. Tem coerência, né? Coerência. E outra, inclusive tudo que a gente falar aqui no bate-papo... Filtrem. Por favor, filtrem, ninguém é dono da verdade. Você começou o programa falando que não tem mestre, não tem mesmo. São buscadores, viajantes aí do conhecimento, todos nós, cada um no seu pedacinho tentando fazer o melhor, né? Então, é importante a pessoa que está assistindo a gente saber, cada um compartilha o que tem. A gente está aqui compartilhando esse bate-papo. Claro. Quem está assistindo a gente vai compartilhar algo com nós dois que nós não sabemos. Com certeza, um aprendizado trocado. Na verdade, não tem mestre, você tem um monte de aprendizes da vida, cada um na sua área. Cada um na sua área, e como às vezes a vivência de uma pessoa traz riqueza pra gente, não é? Olha, Ivan, enriquece muito a experiência do outro. Eu particularmente, na parte espiritual, eu sempre conversei, perguntei e observei tudo de visão universalista, porque eu sei que acrescenta muito. A experiência da gente é individual, e ela que deve ser o guia principal, tua vivência. Claro. Mas a vivência dos outros, cara, ela soma aspectos, porque o ser humano é muito parecido. Demais. Então, a experiência que rola para um, ela tem paralelos com a sua. Então, quando você estuda do outro, você enriquece a tua. Fora que o outro tem outro ângulo de abordagem que pode enriquecer o seu. Agora, se você ficar fechado numa casquinha mental, igual um tatu dentro da toca, você não vai ter abertura para perceber que o conhecimento é muito mais do que o que a pessoa, eu ou você sabemos. Se não tem essa troca, né? Se não tem essa expectativa, como o mundo influencia o outro, né? Que cores você pode ver no outro, que nuances você pode ver no outro. O próprio umbigo é muito estranho, né? O próprio umbigo é muito estranho. Boa, muito boa. O umbigo é muito estranho. O umbigo é muito estranho, a gente fica baseado no próprio umbigo, é muito estranho. O que eu vejo é o seguinte, eu entrevisto muitas pessoas, bato papo com muitas pessoas, eu tenho a TV também, enfim. O que eu tenho visto são pessoas que saem das mais variadas áreas da vida, né? Pessoas que de repente fizeram engenharia, fizeram outras coisas e vêm para a espiritualidade e eu acho isso maravilhoso porque vem trazer a sua experiência, a sua vida para a espiritualidade e acho isso tudo fantástico. Vem das mais variadas, vem no mercado corporativo. Sim. Tem pessoas incríveis que saem do mercado corporativo que a gente conhece, pessoas que são fenômenos mesmo, né, dentro da espiritualidade. Mas tem muita coisa assim, não deu certo, vou para a espiritualidade. Complicado. Complicado porque ela vai sem uma ressonância.
ela viu uma oportunidade de mudar de área, alguma coisa, até aí tudo bem. Mas, Ivan, quando você está dentro de um contexto espiritual, que o contexto já é você por dentro, você vai buscar expandir fora o que você já tinha dentro. Para você não é uma opção que você escolheu, você é aquilo. Então, quem trabalha com isso, cara, com amor, com responsabilidade, vai haver um transbordamento natural do que ela já traz. E muitas vezes, Ivan, já traz do plano espiritual para cá, para realizar aquilo na vida dela. Já veio para isso, né? Ela já vem para isso. Tem gente que você olha e fala, nasceu para isso. Ela está talhada para aquilo. Então, na parte espiritual, é o que te dá força, porque essa força que move a parte espiritual não é deste mundo, no sentido de que ela tem origem em outros níveis. Sem essa ligação, você não tem a força que impulsiona você. E Ivan, nós somos verdadeiros veículos, cara, de alguma coisa muito maior do que tudo, do qual cada um de nós é um pedacinho aqui, um pequeno veículo, fazendo o pequeno papel que Deus colocou a gente no mundo, mas faz direito. Nós somos pequenas engrenagens numa máquina universal. Como pequena engrenagem, a gente tem que rodar bem naquele pontinho, senão a máquina emperra. Essa responsabilidade de ser uma pecinha num mecanismo enorme e ter noção disso, te deixa saudável. Se você começa a achar que você é uma engrenagem enorme e que você é o dono da máquina, aí lascou, cara. Aí você se perde completamente. Aí já foi. Aí já era, né? Aí já foi, já não dá mais. Eu cheguei numa certa idade, 7, 8 anos de idade, eu falava assim, mas por que ele não vê o que eu vejo? Né? Então, eu não sou uma pessoa que eu busquei conscientemente nessa vida. Né? Eu fui buscado, eu fui encontrado. Sabe que eu brinco com o pessoal, eu falo assim, gente, eu não fui atrás de nada disso, eu fui atropelado por isso e tive que ir atrás do entendimento do que eu já sentia. Aí você, de repente, né, você sabe que a gente passa por tudo, né? Eu tive que descartar, há pouco tempo atrás, um programa de TV, foi descartado, porque a pessoa veio cheio de marra, cheio de coisa. Quando você pega o conteúdo, eu falei, o que é que eu tô levando de conteúdo? O que é que eu vou colocar para o meu público? Né? Eu avisei a pessoa, falei, olha, sinto muito, vou ter que descartar o programa, não alcançou o que a gente precisava. Porque se você for causar mais a quebra do que se entende de espiritualidade, do que propriamente uma construção de espiritualidade, não dá. Tem pessoas falando cada barbaridade, você sabe disso, né? Você convive nesse meio, você sabe das barbaridades que as pessoas estão falando. Que você fala assim, mas trouxe de onde esse conhecimento? Qual que é o embasamento? Você acha que nós estamos vivendo uma época onde o embasamento já não Olha, não tem mais. A maior parte não está nem ligando para isso. Antigamente, Ivan, você tem a faixa etária próxima da minha, a gente valorizava muito livros, por exemplo. Muito. Hoje, não se valoriza tanto. Então, deixa eu pegar ali na internet, como se aquilo fosse equivalente a você aprofundar um tema. Então, levou muita gente a procurar conteúdo rápido, sem aprofundamento. E apareceram um monte de especialista num monte de coisa sem aprofundamento. Especializado em quê, né? Especializado em quê? Então, por exemplo, eu gosto muito de citar bibliografia, indicar livros, falar de outros autores, para a pessoa ter uma visão de conjunto e tirar a própria opinião dela no meio. Na maioria das vezes, as pessoas não estão estimuladas para fazer isso. Há uma preguiça mental, porque hoje a vida é muito corrida, as comunicações são muito rápidas. Então, se você fala assim, vamos fazer um estudo aqui por um tempo... Não, que tempo? Vamos fazer determinado exercício para melhorar a tua sensibilidade. Quanto tempo? Eu falo, que tal a vida inteira? Isso não é uma técnica de um tempo, isso é você, tua consciência. Então as pessoas elas estão mal preparadas para lidar com algo mais profundo. Então fica rodando superficialmente por cima da temática espiritual. E o que você vê? Pouco crescimento, e isso que eu estou falando não é julgamento, claro, não, é constatação, não. A gente trabalha com isso. Muita gente borboleteando por cima sem aprofundar. E todo mundo na área espiritual quer ser uma borboleta e voar, esquecendo que para ser borboleta primeiro tem que passar dentro do casulo, ralar como lagarta dentro da escuridão,
de si mesmo. Se rasgar junto com o casulo. As pessoas querem virar borboleta, bater asas direto. Não, ela vai ter que passar por dentro do casulo. E esse casulo não é fácil, é transformação, é a morte do ego. É dor, é dor e é vencer a si mesmo. Então, eu acredito que seja uma fuga enorme. Tipo, o ego da gente presta atenção em coisa superficial, que enquanto você está iludido na superficialidade daquilo, você não olha para o que importa, que é a tua lagarta, a tua escuridão que você precisa batalhar para um dia vencer. Então, eu acho que é uma armadilha, cara. Olho para fora para algo superficial, porque isso impede de eu olhar para dentro para algo profundo. Tem aquela história, você tem que... Espera as pessoas dizerem quem você é, não é? O mundo vai dizer quem você é. Nem sempre o mundo é gentil. Às vezes o mundo é meio duro, né? Mas o mundo vai te achar se você tiver alguma coisa para dizer realmente, né? Tomar cuidado com... Ivan, se vangloriar. Uma ilusão que tem muito forte é o seguinte: paranormalidade não é o mesmo que espiritualidade. Não. Paranormalidade é o conjunto de potenciais que você tem. Espiritualidade é o grau de caráter que você tem para lidar com isto. Muitas vezes alguém tem uma capacidade parapsíquica aberta, mas não tem maturidade para lidar com ela. Isso explica sensitivos, médios e pessoas que usaram capacidades parapsíquicas para dominar o outro, fazer o mal. A história está repleta de gente que foi para o lado estranho da força. Então, as pessoas estão atrás de fenômenos, elas não estão atrás de despertar da consciência. Então, fala assim: curso de mediunidade, eu quero. Curso de clarividência, eu quero. Curso de como crescer, não vai ninguém. Então, o engano é o seguinte: a paranormalidade não é a verdadeira espiritualidade. Você pode encontrar um paranormal sem espiritualidade. Só que para as pessoas, elas falam assim: fulano é médium, fulano é clarividente. Como ela é espiritualizada, as pessoas se enganam. As pessoas não são espiritualizadas porque tem um fenômeno paranormal. Espiritualidade é como ele educa aquilo para poder gerar algo evolutivo e crescer com aquilo. Então, as pessoas não estão atrás desta consciência. Elas querem um fenômeno paranormal e quando aparece alguém vendendo exatamente aquilo, elas vão em cima e aí continua na superficialidade, achando que aquilo é a verdadeira espiritualidade, que era algo muito mais profundo. Você não vai adquirir espiritualidade, isso é um estado de consciência. Exato. Você não vai ganhar espiritualidade num curso de final de semana. Não vai. Você pode abrir a cabeça para depois estudar e correr atrás. Isso sim. Mas a pessoa achar que num curso de final de semana ela vai virar craque em alguma coisa, ela está totalmente iludida. É meio Harry Potter, né? Meio aquela coisa de filme de bruxinhos, né? Me parece que buscam mais o entretenimento do que o conhecimento. Isso. Né? Eu não sei o que você pensa a respeito disso, acho que nós já conversamos sobre. Eu não vejo as questões, essa faculdade paranormal, essas faculdades paranormais, eu não vejo isso como um presente. Eu nunca chamei isso de presente, em primeiro lugar. Né? O normal é que você seja cego para o mundo espiritual. Você não precisa ver vida passada, não precisa ver nada. Porque se fosse para você ver, você nascia vendo, todo mundo nascia vendo. Seria a regra. Então, se nós somos exceções, se eu sou exceção de alguma coisa, você é exceção de alguma coisa, então é alguma coisa que a gente recebeu como uma missão, como uma outra história. E não é para você soltar foguinhos de artifício por isso e nem se colocar numa situação de superior a nada. Isso aí é impossível, só por causa disso, você achar melhor do que os outros. Achar melhor que os outros. E muitas pessoas procuram a paranormalidade, desenvolver questões paranormais, porque acham que é uma superioridade. Acha que se tiver aquele dom, né? E se a gente vê dentro do centro kardecista, vê todo lugar, um querendo ter mais poder que o outro às vezes, para poder aparecer mais. Gente, há um equívoco. Você vê isso como uma bênção, claro que a gente é uma bênção, porque de qualquer forma é para plantar luz, mas você não acha que as pessoas veem isso como como se tivesse um acréscimo, como se estivesse comprando alguma coisa para melhorar o carro, o apartamento? Exato. Ivan, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de falar para os meus alunos. Você é um profissional, então você tem uma caixa de ferramentas. Sim. As ferramentas não são presente, é para trabalhar. Sim. Então, o objetivo das ferramentas para você é você trabalhar com elas, né?
pergunta para alguém que vai para uma jornada de trabalho carregando a mala pesada e na jornada se aquilo é um presente. Não é um presente, aquilo é um trabalho, mas é necessário. Ela às vezes veio para fazer aquilo. Paranormalidade ou conjunto de capacidades são ferramentas que, se você tiver maturidade para trabalhar com elas, você amplia. Então, para alguns, como você, eu e tantos outros, isto abre muito cedo para já ir te acostumando no manejo da ferramenta para você trabalhar melhor lá na frente. Mas alguém vai e fala: eu quero comprar uma caixa de ferramenta. Para quê? O que você quer fazer com essa ferramenta? Então, Exato. clarividência aberta com alguém que tenha medo do invisível, ela enlouquece. Porque se ela tem medo do invisível, para que ela vai ver o invisível de frente? Ela precisa ter maturidade para conviver com o que ela poderia ver. Imagina um médium com medo de espíritos. Eu conheço alguns. Ivan, tem uma brincadeira. Se você tem medo de tinta, não seja pintor. Pois é. Você tem medo de concreto, não seja pedreiro. Você tem medo de espírito, não seja médium. Acontece que boa parte dos médiuns não foi desenvolver a mediunidade em qualquer lugar que seja por um idealismo. Ela foi atropelada pela sensibilidade e procurou um lugar para entender, e aí teve que desenvolver. Ela não foi por um idealismo, embora tenha alguns que sim, buscar aquilo como ferramenta para trabalhar. Ela foi atropelada e agora está sendo ensinada a usar aquilo porque aquilo acontece com ela. E então, por detrás de um médium que foi obrigada a ir, tem uma pessoa que não queria aquilo. Ela foi obrigada. Isso é diferente de uma pessoa que, tendo essa sensibilidade, percebeu nisso um ponto de crescimento e que fala: que legal que eu estou tendo esta chance de trabalho, não é um presente. Que oportunidade legal de eu ter essas ferramentas para poder trabalhar. Então as pessoas não têm essa noção. E muita gente tem muitos fenômenos em casa e não tem quem explique. E é claro, a família tentando explicar para ela, fica pior, ninguém estudou aquilo para poder explicar o que é aquilo. Então cada um sabe. explica o que. Por exemplo, Ivan, eu estava deitado, eu dormia no mesmo quarto que a minha avó, de 80 anos. Então eu tinha aquele tranco característico na hora que você está cochilando, a sensação de falsa queda. Você está no estado limiar entre a vigília e o sono, por exemplo, e te dá essa sensação, né, de hipnagogia ali no cochilo. O campo energético desloca um pouquinho por segundos. Minha avó estava no mesmo quarto que eu, falava assim: nada tema, meu neto, eu sei porque que você está tendo esses trancos. Por quê, vó? Porque você está crescendo. Tinha isso antigamente. E aí, no meu caso, não adiantou nada, eu tenho 1,67 m, eu não cresci muito. Então não seria aquela senhorinha de 80 anos, bem intencionada, que vai explicar uma sensação que ela nunca estudou. Então o que acontece? Muita gente tem sintomas parapsíquicos, não sabe o que está acontecendo, e o entorno dela também não sabe. Então eles tentam explicar cada um do seu jeito. E às vezes aparece um especialista, né? E às vezes aparece um especialista que é o teu tio que nunca estudou aquilo. Não, eu sei o que é e tenta... E aí aparece um religioso que quer te encampar para dentro da doutrina dele. Aparece, pelo contrário, um cético dizendo que nada daquilo é verdade. Você escuta um monte de coisa. Exato. E ninguém, na verdade, te explicou. Então tem muita gente experimentando sensações e sensibilidades. Tudo isso é ferramenta que está abrindo. Ela precisa estudar, aprofundar, para poder pegar essa capacidade e equilibrar com ela dentro dela, para que ela faça uma jornada tranquila e saudável com essas ferramentas. Agora, Ivan, quanta gente está tendo sensibilidade e não sabendo o que é, fica com medo de algo que poderia ser educado para alguma coisa legal. Se você vai comprar uma chave de roda, tem um carro, não vai comprar só para emprestar para o vizinho, né? Então vamos ver o que você está mexendo na sua vida. É o caso de uma cliente que me procurou, desesperada, porque ela acordava à noite com seres olhando para ela. Aqueles seres com olhos lindos, mas muito grandes, né? Orelhas enormes. Eu falei, tá bom. Eu falei, me conta um pouquinho sobre você. Você tem alguma formação nessa área espiritualista? Você buscou alguma coisa? Não, eu fiz um curso de 2 meses para ativar elementais. Eu falei, tá. Eu falei, como é que é a sua casa, tal? Ela me contando. Não, eu fiz um jardim assim, eu coloco isso para chamar salamandra, coloco aquilo para chamar não sei o quê. Eu falei, bom, você pede todo dia a presença deles. Você fez um curso de ativação. Explicaram para você que você ia ver. Não, isso são elementais. Eu falei, olha, se você não consegue entender o que você está vendo, você fez esse curso para quê mesmo?
Eu falei, não teve nenhum tipo de orientação, nada. Aí ela foi pensando, ela falou assim, então não preciso ter medo? Eu falei, não sei. Eu falei, qual tipo de energia que você está ativando? Eu falei, te explicaram que você podia tanto pegar seres na luz como na não luz, ou que não sabe o que é luz ainda, que é melhor dizendo, porque todos são da luz, né, de alguma forma. Aí conversando, ela falou assim, eu tenho que procurar o meu professor. Eu falei, não, querida, você tem que procurar uma orientação agora, porque ele já falhou com você. Você falhou com você e ele falhou com você e ele falhou com ele, porque se ele tivesse de fato um conhecimento, ele teria te orientado para isso que podia acontecer. Sim. Vocês fazem um curso para não ver o que é. Vocês não têm o que fazer final de semana, vocês não têm o que fazer à noite. Para que faz um curso desse? Então você me surpreendeu com essa colocação, porque veio bater com essa história, né? Se você tem medo de espírito, por que você se torna um médium? Para que você vai buscar desenvolver a mediunidade? Ivan, abrir um portal, tá? Você abre um portal, tá? Mas o que tem do outro lado do portal? Porque quando você abre e vê, o que também lá tá te vendo. Quando você vê, você também é visto. Então não tem como você trabalhar isso sem explicar para a pessoa possíveis contatos que pode acontecer com essa abertura, né? Se você olha pro abismo, ele olha de volta, né? Olha de volta. E outra, existem seres da natureza, é óbvio. Exato. Mas qual é o teu objetivo ao lidar com isso? Você está crescendo em quê? Está despertando, está melhorando teu caráter? Ou é um joguinho místico de tentar abrir algo invisível? Exatamente. Qual é o portal, né? Qual é a dimensão que você está mexendo? E outra, e aquele portal lá está aberto? E aqui dentro está aberto o teu portal? Para você ter uma ressonância com algo de alma, de coração? Sabe? Te ensinar a abrir um portal. Mas você está aprendendo a abrir teu sentimento para sintonizar com algo legal? Ou isso é só tipo assim, tô aqui nessa casa e me ensinaram a abrir a janela. Só que você abre a janela, entra um monte de mosquito. Por exemplo, ninguém me avisou que tinha mosquito? Ué, alguém que te ensinou a abrir a janela num sítio pode te falar, é melhor botar um mosquiteiro, porque tem mosquito, mas não avisaram do mosquiteiro. E aí só te ensinaram a abrir a janela. E como você não sabia que tinha mosquito, agora não sabe como lidar com eles. Deus, como nós entendemos, é uma criação humana. Como nós entendemos. No sentido do que criamos um personagem. Um personagem, né? Sim. E o homem, na sua pureza inicial, criou uma outra coisa, que depois, quando se torna uma doutrina, quando se torna um negócio, quando se torna uma política, se torna qualquer outra coisa, se tornou o que nós conhecemos hoje, religiões dominando cabeças, dominando homens, onde a espiritualidade vale muito menos, Sim, né? Sim. Essa busca hoje pelas coisas da paranormalidade, da espiritualidade, tem muito a ver com essa busca de Deus novamente. Para tentar achar aquele Deus que já existiu na consciência humana. Sim. Né? Essas pessoas, na verdade, estão só buscando um sentido, né? Estão buscando significado, Ivan. E aí, muitas delas, ao longo do tempo, em várias religiões, seja orientais ou ocidentais, não encontram significado, embora outras possam encontrar, mas muitas não. Elas vão atrás. E aí que está a abertura, que não é boa ou ruim. Ela vai buscar algo e nessa abertura ela vai procurar de tudo. Aí encontra coisa legal aqui, coisa estranha ali, se ela não tiver um filtro. Você falou da gente criar um personagem. Como é que é aquela história? O homem é forma e semelhança de Deus. Sim. Mas Deus não é um animal vertebrado. Não. Quando você fala o homem é forma e semelhança, em essência, não em aparência, até o corpo é uma forma de energia. Claro. Então a causa maior, que nem eu nem você temos condição de sequer imaginar, a gente tem como sentir, mas imaginar, é pura luz e pura energia da qual nós somos partículas, centelhas vitais. Agora, criar um personagem ali em cima, branco, barbudo e que te joga no inferno, complicado. Isso é uma criação, com certeza. Do ego. E outra, você vai na África, você acha que algum africano vai imaginar um deus branco? Não. Você vai no Japão, alguém vai imaginar um Deus ocidental? Não. Então, cada cultura foi criando a noção de Deus à sua maneira, de uma forma que naquela cultura pudesse ter uma referência. Mas se tem referência, já não é o todo que está em tudo, e sim a criação de uma cultura ou religião que não é ruim,
mas não é o infinito. Ivan, nós moramos num planeta desse tamaninho, uma coisinha, no meio do infinito. Nós mal conhecemos a nós mesmos, muito menos o universo e muito menos quem criou isso. Não existe efeito sem causa, mas não é um cara lá em cima, ou uma mãe divina, ou um pai celestial. Eu tenho certeza que não é homem ou mulher, branco ou baixo, negro ou amarelo. É consciência. E à medida que a gente vai desenvolvendo, quanto maior seu universo for mais alargado, menos você vai ter noção do infinito, porque é o seguinte, não dá para ter noção do infinito, porque o infinito extrapola a nossa mente. E um detalhe, Ivan, como é que eu posso imaginar uma causa primária, um senhor ou senhora de todos os espaços comprimido no espaço de uma cultura da Terra, ou uma religião só dentro daquele templo? O senhor de todos os espaços preso dentro de um espaço com parede? É incoerente. Não tem a menor lógica. É incoerente, é ilógico. E nós temos, né, de um grande mestre, que Jesus é um grande mestre, e segundo, né, nos chegou, até a gente não sabe até que ponto isso foi dito, mas enfim, sois deuses. Está em João 10:30 e está em Mateus. Mateus, acho que é 21, uma coisa, eu não me lembro bem em Mateus. Mas em João eu sei que é 10:30. Quando ele diz sois Deus, ele está dizendo sobre que nós somos uma gota desse mar, não é? Então somos Deus na questão do poder. Porque nós somos deuses mesmo, incapazes de qualquer coisa, né? Mas não na aparência. E isso nós vamos levar para toda a história agora, para a questão bíblica, porque nós estamos dentro de um plano que nunca se esteve tão arraigado a dogmas, a doutrinas, dogmas que hoje não estão mais ligados à espiritualidade, mas estão ligados à questão puramente doutrinária, não é? E, por exemplo, nós temos as igrejas hoje, tanto as igrejas tradicionais católicas, igrejas tradicionais evangélicas, como as pentecostais e neopentecostais, onde o inferno é o limite. E se fala muito mais, às vezes, de inferno e diabo do que propriamente do ensinamento de Jesus. Eu brinco muito, eu não passo nem porta de igreja evangélica com medo que alguém jogue um capeta em cima de mim. Religião do medo, cara. Agora... teoria do medo, teologia do medo. Teologia do medo. Não se está falando do ensinamento de Jesus, não. Um arraso. Está se falando de doutrinas criadas pelos homens e que muitas vezes hoje, por manipulação, falam mais do medo do que de outra coisa. Se a gente olhar historicamente, o que foram os anos da Inquisição, Ivan? Um horror. Onde se usava o poder temporal religioso para matar na fogueira outros que pensavam diferentes. Já era para a humanidade, em 2024, ter uma mente mais expandida e não ficar pegando sequela, sei lá, de 1300, 1200, como era. Mas tem gente que está presa no túnel do tempo, cara. Parece que não percebeu que o mundo é outro, ainda continua girando em volta de coisas antigas que hoje não tem nem sentido. Agora, o ensinamento de Jesus, ele é atemporal. Eu, assim como você, admiro profundamente os ensinamentos de Jesus. Agora, não tem uma capa religiosa entre eu e o ensinamento de Jesus, ou você... A gente gosta de Jesus, mas a capa religiosa feita pelos homens, ela acaba te afastando do ensinamento. Jesus era muito simples. Jesus andava entre a população. Olha o ensinamento. Na casa do Pai tem muitas moradas. Jesus já está falando de outros orbes, outros planos há muito tempo, cara. E aí me aparece alguém e fala, não acredita em nada além da terra? Alguém que diz que segue Jesus, então por que Jesus falou que na casa do Pai tem muitas moradas? Então você pega Jesus e olha e fala, caramba, esse cara era fantástico, né? E aí eu sou um admirador de Jesus, mas eu nunca gostei de seguir a doutrinação cristã. Sim. Ainda mais que minha mãe era evangélica e tentava me doutrinar, eu não suportava. Aí é complicado. Levava um pastor em casa, mas aí era coisa dela. E eu desde pequeno não aceitei, e eu tive conflitos com a minha mãe, porque eu tendo experiências paranormais na saída do corpo, minha mãe não aturava quando eu entrava em casa com um livro que eu tentava estudar aquilo, ela achava que eu estava entrando com coisa do diabo em casa. Sim. Era o fundamentalismo dela. Porque tem outros religiosos que não são assim, mas eu cresci com uma mãe extremamente fundamentalista. Assembleia. Não, minha mãe era uma dessas neopentecostais. Neopentecostais. E meu pai, materialista. Veja só, tinha dois contrapontos. Ainda bem, né? Meu pai não acreditava em nada e minha mãe era fanática religiosa. E eu no meio, e nenhum dos dois acreditava no que eu estava vivendo, que eram as saídas do corpo. Então,
Eu muito jovem, tive que enfrentar, por um lado, o ceticismo do pai, por outro lado, fundamentalismo da minha mãe. E aí eu vi de dentro de casa o que era pressão, cara. E de toda forma, Ivan, isso me ajudou, porque essa pressão ela me tornou mais forte. Claro. E eu sabia, dentro de mim, que tudo aquilo era real e sabia que aquilo ia pautar minha vida. E de alguma forma eu sabia desde a adolescência. Você já vem com aquilo do lado de lá para cá. Então eu nunca tive dúvida de que isso seria minha vida. Eu só não sabia como quando eu estava jovem. Hoje, olhando para trás, eu vejo que parte de mim já sabia. Mas muito jovem, você também, jovem, a gente não sabia. Você só sabia que tinha algo que impulsionava você na direção de algo espiritual. Porque tira todo o resto, né? Exato. Tira todo o resto. É o que eu falo. A pessoa, às vezes, já me perguntaram, mas como assim? Como é que se estuda para fazer o que você faz? Você fez alguma faculdade? Eu falo, olha, fiz uma meia dúzia, estou fazendo outra, mas nenhuma delas ensina espiritualidade. Exatamente. A minha formação dentro da espiritualidade, minha formação teórica, eu busquei no mundo inteiro. É viajando, é fazendo formação, convivência com pessoas, lendo muito, né? Então eu sempre fui buscar na fonte. Tudo que eu quis fui buscar na fonte. Quando eu fiz medicina tradicional chinesa, eu fui para a China. Eu fui entender de energia ali, porque eu não acreditava que tudo era só físico. Não é essa matéria, né? Inclusive, falando em matéria, se você mistura a terra com água, dá uma coisa mole, dá uma argila, dá um barro. Mas se você modelar e botar no fogo, fica duro pra cacete, né? Dá pra você quebrar a cabeça. Então, você é argila, né? Você é argila queimada. Tinha o fogo, você tinha a terra, tinha a água. Você tinha as duas coisas que nenhuma das duas servia, mas quando misturou, deu você, né? Então é bom, né? Tinha, Ivan, eu gosto muito da tradição celta, você também? Também muito. E havia uma expressão celta que se chama vaso de argila, que é o corpo. O corpo, sim. O vaso que Deus modela ao longo da evolução para que a gente cada vez tenha formas melhores, né? E eu cheguei aqui, gente, eu falei dessa estátua aqui, acho que dá para ver dali, né? Celta aqui, 3 deusas maravilhosas aqui, eu adorei. Ivan, só pegando um gancho que você falou da medicina chinesa, teve na China, desde muito cedo, eu tendo aquelas paralisias do sono, acordava, não conseguia me mexer. Terrível. Tentava abrir os olhos, não conseguia, tentava gritar, até que eu descobri que se eu ficasse quieto, o meu campo energético expandia, eu saía do corpo, né? Então, nestas paralisias, eu com 16, 17 anos, percebia mãos invisíveis, às vezes, projetando energia, né? E aí começou a acontecer um fenômeno, e eu bem jovem não entendia, depois que eu fui entender. Eu tinha a sensação de pequenas pinicações, como se alguém tivesse, tipo pinicações de uma agulha de acupuntura, inócuas. E eu não entendia o que era aquilo. Com o passar do tempo eu comecei a ver espíritos chineses que plasmavam energeticamente feixes de energia, chegava aí, espetava, não o meu corpo, o campo energético, e às vezes fora do corpo, o corpo espiritual, o corpo astral, acupuntura fora do corpo, extrafísica. E eu comecei a ver trabalho de cura com esses personagens extrafísicos, aí fiquei imaginando, não foram eles que copiaram dos homens chineses a acupuntura já existia lá, e os chineses, de alguma forma, captaram e criaram o grande método de cura, que é a acupuntura, né? E eu estava vendo muitos trabalhos de acupuntura fora do corpo, e isso me motivou, com o tempo, a estudar o taoísmo, que eu também sou fã. É maravilhoso. Cara, e eu tenho uma aluna que é de Formosa, e eu tô aprendendo algumas palavras em chinês com ela, é engraçado. Porque a gente fala assim, Ivan, aquele produto ali é Xing Ling, chinês. Ela falou, não tem som de G no final, é Tim Lin. Eu falei, tá, e o Tao Te King? Não é Tao Te King, é Tao Te Ching. E o Lao Tse não é Lao Tse, é Lao Tzu. E aí eu tô aprendendo agora a falar direito, cara. As coisas que eu falava errado, porque a gente, a portuguesa, as coisas, né? Deve ter alguma coisa com a China, então, bicho. Cara, você tá com essa aproximação. Eu adoro a parte. Amo, né? Eu amo a cultura chinesa. O Tao Te Ching, né? O Lao Tse. Esses caras, Chuang Tzu, esses caras, eu tenho uma admiração pelos sábios chineses, cara. Eu, quando criança, eu tinha uma caixa de ataduras. Se alguém dissesse pra mim assim, tá doendo aqui, eu ia lá e enfaixava. Vivia enfaixando as pessoas. Faço isso até hoje, né? Porque eu, quando tenho dor no meu corpo, seja onde for, eu passo uma faixa. E na hora que eu tô começando a dormir,
eu vejo eles chegarem e colocar essas agulhas exatamente onde eu enfaixei. Aí me perguntam assim, mas precisa indicar? Eu falo, não, eu preciso acreditar que eles vão vir. Então quando eu enfaixo, eu estou acreditando que eles vão vir. Então eu tenho mania de enfaixar. Eu enfaixo todo mundo, né? Se mesmo enfaixei a mão dele, a canela dele ali, porque estava doendo. Foi? Eu tenho mania de enfaixar. Ah, tá doendo? Pera, deixa eu passar uma coisinha e enfaixar. Por quê? Porque eu sei que aquilo é engraçado, porque as pessoas pensam que é só de lá pra cá, e não é, né? Você tem que dar a condição da pessoa vir também. Sim. Né? Daquela energia vir. Energia, bem ou mal, né? A gente fala tanto energia, energia do bem, energia do mal. Nada. Na verdade, existe em absoluto, existe energia. Energia. A maneira como a gente lida com ela pode ser criativa ou destrutiva, né? Criativa ou destrutiva. A eletricidade aqui, que acende as lâmpadas do estúdio. Eu não posso dizer que ela é boa ou ruim, Ivan. Ela acende a luz, eu falo que é bom. Aí aquele sujeito ali, palmeirense irrita a gente. Aí a gente pega um cabo de 220, encosta nele e ele eletrocuta ele no assassinato com a mesma eletricidade. Mesma eletricidade. Então energia não é boa ou ruim. As pessoas passaram a falar de energia boa ou ruim porque na natureza ela é mais saudável. Se você chegar no centro da cidade ali, é mais pesada do que numa praia ou na montanha. Então, nós passamos a revestir a sensação com as energias, dizendo que é boa ou ruim. Na natureza não existe bem ou mal, existe a natureza. Existe a natureza. Mas o ser humano ele foi criando capas de bem e de mal em cima das coisas, como se fosse a realidade absoluta, essa dicotomia, né? E energia, até o corpo é uma forma de energia, a mesa, qualquer coisa do universo é uma forma de energia. Então, energia não é boa ou ruim, é a forma como a gente lida com ela. Agora, alguém que busca lidar de uma forma produtiva, benéfica, vai pegar essa energia e vai projetar para ajudar. Alguém com má intenção vai pegar a energia e jogar para destruir. E até no dia a dia, né, querido? Quando você, em relação a você mesmo, o jeito que você pensa as coisas, né? Eu falo com as pessoas sobre escassez, eu falo com as pessoas sobre prosperidade, e eu digo, olha, tanto o excesso quanto a falta são construções, não são? Sim. Porque as pessoas não estão preocupadas em atitudes mágicas, em beberagens, em fenômenos. E elas esquecem que elas têm um poder danado, né? Exatamente. É a ilusão, cara, de fora. É o que os hindus chamavam de Maya, né? Aquela teia de ilusões que leva sempre a atenção nossa para fora e a gente não consegue enxergar dentro. Eu me lembrei de uma coisa, Ivan, nesse nosso papo. No Antigo Egito e na Velha Grécia, aquelas iniciações clássicas. Então, um calouro, um neófito, pedia ingresso, admissão dentro de um templo iniciático. Um daqueles mestres daquela tradição via a aura da pessoa e sabia qual era o real interesse dela. Mas eles faziam um teste na entrada do templo. Chegava e dizia, olha, você que quer levantar o véu desses mistérios, qual é a tua intenção? Poder para se vingar dos teus inimigos? Vai embora que aqui não é para isso. Ou então, sabedoria entra, porque poder sem sabedoria não dá boa coisa. Se a sabedoria que você quer aprofundar, entra, que aí com o tempo e a educação, com a sabedoria, você pode lidar com qualquer poder. Então não havia dúvidas na entrada de um templo iniciático que o lance não eram fenômenos, mas sim o despertar da consciência, que incluía, inclusive, os fenômenos, mas sob o prisma da consciência, como uma educação, como ferramentas para você trabalhar com elas. Então, por exemplo, chegava um mestre e falava assim, Ivan, você tem um conjunto de chakras, cada chakra é como um templo, o templo das estrelas na cabeça, o templo do amor no peito, o templo da terra na base. Sim. Entra em cada um desses templos com respeito, cada chakra desse é uma pequena parte do universo em você mesmo, entra com calma, respeito e consciência. Quer dizer, olha bem, agora olha hoje, Ivan, descobri que ali tem um curso de chacrinha em um sábado. Será que num sábado eu abro meu chakra? Veja. Abre, eu só não sei pra quê. Você vai abrir. Então a diferença é enorme entre a profundidade que se buscava em estudos sérios e hoje o tema então em aberto, onde todo mundo busca por outras vias. Então os chakras estão ali, não são bons ou ruins. Agora, como que você vai mexer com isso? Qual é a finalidade? Vai da maturidade de cada um. Eu falo para as pessoas, você abre sim, até com 1 hora. Agora, o que você vai fazer com isso, depois eu não sei. Você abre, você tem controle sobre o que vai entrar nele? Exato. A gente, quando traz no consultório que a gente faz uma limpeza, faz uma energização de chakra,
Aquilo ali é muito sério. Você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim. Então você abre, você purifica, você dá entrada para uma energia que precisa, depois você fecha, não que você fecha o vórtice, porque o vórtice está sempre aberto, mas você fecha o que você abriu, para que aquilo ali não seja como se fosse um sugador. Um ponto de entrada para outra coisa. Qualquer coisa que tem ali. Sim. Então as pessoas precisam ter esse filtro, mas está difícil, né? E Ivan, você tem uma ferida cheia de moscas em cima. Você tira as moscas e não trata a ferida, vem outras moscas. Claro. Então, além de tirar as moscas, você tem que ensinar a pessoa a cicatrizar aquilo. As pessoas só querem tirar as moscas, elas não querem mergulhar dentro na ferida para poder trabalhar e fechar para que não aconteça novamente. E eu tenho visto terapeutas fazerem isso. Abre o campo da pessoa, mexe e a pessoa sai de lá toda aberta e daqui a pouco alguma outra coisa encosta, porque o cara não calibrou o termo exato. Sabe aqueles aparelhos de sons antigos, o equalizador? Sim. Você tinha agudos, graves e médios, você regulava o som redondinho para ter um peso certo, um agudo certo. Tá. O pessoal hoje mexe sem equalizar. E a pessoa sai com quer nem saber. O grave lá embaixo, o agudo lá em cima, toda desregulada. Então, um terapeuta sério, ele vai tratar e vai equalizar, equilibrar. A pessoa vai sair dali equilibrada. Essa é a função do terapeuta, não é chegar, deixa eu abrir isso aqui, abrir um portal ali, tá. E como é que você se vira agora com isso? Wagner, mas essa é a grande questão hoje dentro do consultório. Não é o meu, eu acho que de qualquer um. A pessoa chega e ela tem que entender que, embora eu seja um oraculista, é uma consulta. Consulta é para você dar diagnóstico. Olha, eu vejo isso. Tem um tratamento. Mas não, quer a curiosidade do oráculo. A pessoa não quer se tratar. Porque se ela se trata, acaba o motivo da reclamação. Sim, e outra, a dependência também de ter que ir a outra pessoa, ela assume ela mesma. Porque daí, então é sempre a questão do outro, né? Sim. A gente fala muito sobre bem ou mal, a gente sabe que são só palavras, são só formas diferentes de lidar com a mesma energia. Mas a gente falava há dias atrás, meses atrás, sobre anjos caídos. Sim. Eu não consigo entender... Eu também não. De forma alguma a existência de anjos caídos, né? A gente aprende desde cedo sobre livre-arbítrio. Fala um pouco pra gente sobre o livre-arbítrio. Tá. Por exemplo, se você imaginar, por exemplo, um anjo, ou como o hindu chamaria um deva, um ser além da escala, que nem é humano, exato, né? Que estaria, tipo, abaixo do alto, mas acima da gente, numa hierarquia universal, esse ser não seria como nós, senão ele seria humano. Exatamente. Então, ele não teria emoções igual a gente, nem o ego, nem desejo de poder, para poder desejar o poder e depois ser degradado e cair. Se é um ser elevado, não tem desejos iguais a gente, senão não seria elevado. Ele não crê, já é o crer, né? Exato, então não dá para um ser desse cair. Porque se ele cai, ele não era um ser desse, ele era um ser humano com altos e baixos. Então a história de anjo caído, desde pequeno eu nunca aceitei. Porque eu não entendia como é que alguém numa escala mais alta poderia cair igual um ser humano. Porque se ele cai, é humano, né? Então nunca consegui entender seres com uma consciência maior cair num nível de ego desejando poder disso ou daquilo. Então, isso é uma interpretação que eu acho errada, tá, de escrituras antigas, que povos interpretaram desse jeito, e aí também gerou a história de destino, que tá tudo com cartas marcadas. E não é assim. Eu tenho uma teoria, Ivan. Nós entramos na sala de aula para fazer um ano letivo, sei lá, em fevereiro. Passamos o ano inteiro para ter uma média, que é a ferida no final do ano. Então, quando você entra na sala de aula naquela série, você não tem como escolher o currículo. O currículo é escolhido pela diretoria e o corpo de professores. O currículo é imposto ao aluno, não é livre-arbítrio. O professor escalado também é imposto. A diretoria da escola, imposta. Mas a maneira como o aluno estuda e se porta dentro da sala de aula é livre-arbítrio. Sim. Então nós estamos vivendo, o universo é a escola, planeta é a sala de aula, corpo é uniforme. Eu não posso trocar de planeta agora, eu não tenho livre-arbítrio para isso, nem trocar de corpo. Mas enquanto eu estiver nesse planeta e nesse corpo, eu posso deliberar o que fazer com ele. Outro exemplo, ganhamos um rio para navegar, que é o planeta, e um barco para navegar, que é o corpo. Não dá para trocar o barco nem o rio. Agora, a maneira como eu navego é por minha conta. Então, nós vivemos, Ivan, entre leis muito maiores, às quais nós não temos acesso, como gravidade, rotação da Terra, nós não impactamos isso. Agora, a maneira como a gente lida com essas leis da natureza é livre-arbítrio.
se nós buscarmos nas próprias escrituras, o próprio termo demônio vem de moscas, vem da morte. Então, o inferno seria a morte verdadeira. Seria desencarnar e não mais voltar e deixar de existir para sempre. Tanto é que os judeus não creem em inferno, né? Não dessa forma. Lá a pronúncia, eu tenho um amigo que é cabalista, outro dia ele estava me explicando, é Gehinna, lugar de trevas e ranger de dentes. Quer dizer, que não é um lugar, mas um estado de consciência, estado de consciência. Dentro. Enfim, então nós vamos ver essa referência a inferno, a demônios e castigos, nós vamos ver no Inferno de Dante, que na verdade é uma obra. Ivan, nós estamos bem alinhados. Eu estava falando isso esses dias com um grupo. A gente de vez em quando conversa um assunto batido. Ivan, não há, se você pegar lá a Bíblia e o Ensinamento de Jesus, uma descrição da topografia do inferno não tem na Bíblia. Tipo assim, Zona Norte do inferno é assim, Zona Sul não tem. Toda essa parafernália mística vem com Dante Alighieri no século XIV, em Florença, na Itália, com a Divina Comédia. O inferno à moda medieval. Isso não tem lá atrás. E a igreja aceita isso de pronto, quase. Não tem na Bíblia, caldeirão, diabão te espetando. Não tem. Né? Então, é uma construção. E as pessoas, por não pesquisarem, elas entram nisso como se fosse verdade absoluta e depois foram trocando, porque toda cultura tem a noção de um plano mais alto e um plano mais baixo, né? Sim. Você lembra na Grécia, o Hades, os mundos inferiores, e os Campos Elíseos, os lugares superiores. Lá na Índia, Cama Louca, que é o lugar dos desejos pesados, e Deva Louca, o lugar das divindades. Então, toda cultura fala de algo acima e algo abaixo, o ser humano no meio. Tentando ver se sobe ou se desce. Então, o negócio é assim, o elevador ele sobe e desce, sobe e desce. A hora que só subir vai estar ótimo, mas por enquanto o nosso elevador ele sobe e desce. É uma questão só de interpretação. Porque quando a gente vê essa diferença, né, do que era a princípio e do que é hoje, nós vamos cair em algumas situações. Por exemplo, nunca se falou tanto dentro das religiões afro-brasileiras, por exemplo, né, nunca se falou tanto em divindades que essa própria população que tanto busca também condena. Então se fala, se relaciona Exu com demônio, se relaciona Exu com o diabo. Quer dizer, de onde vem o Exu, a ideia de Exu? Não tem ideia de diabo. Era a África, não tinha o cristianismo lá, inclusive. Não tem ideia de diabo, né? Ideia de Exu. E nós estamos vendo hoje uma mistura, pessoas que vêm do espiritismo clássico, migrando para o candomblé, migrando para a Umbanda migrando para a igreja evangélica. Nós estamos vivendo uma salada aí que é meio difícil de compreender. É meio difícil de compreender. Porque se você pega candomblé, por exemplo, eu sou babalaô do candomblé, eu sou um pesquisador do candomblé, né? Eu pesquiso. Não tem nada de primitivo. Tem uma hierarquia maravilhosa, tem uma coisa incrível dentro do panteão africano, que vai ser base para todos os panteões que vieram depois. Chamo de primitivo não sei onde. A visão assim, branco-ocidental, né? Branco-ocidental, porque de primitivo não tem nada. São maravilhosos. Mas você caminha daqui, do primitivo, entre aspas, que não é, você caminha para uma evolução, aí a pessoa chega, por exemplo, no kardecismo, que seria a mistura do cristianismo com a espiritualidade, que vem ser o espiritismo de Kardec. Aí a pessoa faz o caminho de volta para o candomblé. Quer dizer, você juntando as duas pontas, que eu acho ótimo, tá? Eu acho lindo. Mas como é que você vê esse movimento? Olha, minha mente é universalista, né, Ivan? Para mim, quanto mais aberta a sua mente... Melhor fica, porque você compreende no meio das diferenças uma unidade. Ah, sim. Você faz analogia e você percebe uma unidade, aí desaparece qualquer conflito, qualquer contenda. O conflito é das pessoas, né? Não na fé. O que acontece, Ivan, as pessoas mudam muito de área, porque isso não está dentro dela. Para elas, espiritualidade é um lugar. E espiritualidade é estado de consciência. Você vai a lugares para somar
normal que você tem dentro, com outros que também estão lá somando, mas a espiritualidade que você buscou não era lá. É um estado de consciência aqui. Naquele lugar você pode ter pessoas, espíritos, pode ter o que for, mas espiritualidade é dentro. Se a espiritualidade for algo lá fora, você daqui a pouco troca, porque você se decepciona com algo e tal, vai trocando. Agora, se ela é dentro, como é que você vai trocar o que você tem dentro? Aquilo é valor de caráter. E outra, um materialista pode ter um valor de caráter muito superior a um estudante espiritual, que às vezes está todo enroscado. Então, o lance todo da espiritualidade é dentro. Qual é o caráter daquilo e a espiritualidade daquilo, que você vai acabar exercendo em algum lugar lá fora, podendo até trocar de lugar porque não bate mais as ideias, mas o que você buscava era a partir de algo dentro. As pessoas trocam, Ivan, porque para elas a espiritualidade está sempre fora. Sempre fora. E esse é o problema. E fica circulando para todo lado, para todo canto, e acabam, né, se distanciando, na verdade, de si mesmo, né, do seu centro, do Deus que habita nela, né? Exatamente. Na busca por algo maior, Deus, o que quer que seja, ela está sempre buscando fora. Se ela não descobrir dentro, vai faltar referência para qualquer coisa de fora. Se o Deus que está dentro, né, que habita cada ser, porque cada ser é parte dele, não precisa nem a pessoa saber disso. É intrínseco, a natureza dela é essa. Qualquer coisa do universo é energia, não existe nada que não seja energia. A própria física quântica hoje vem referendando isso. Então, o que nós temos dentro, se está consciente, vai criar ressonância com coisas lá fora e você vai se encontrar. Se você busca fora sem ter descoberto dentro, é igual um navio sem âncora. Navio vai em tudo quanto é porto, mas não tem ancoragem aqui. E aí a pessoa se sente flutuando, daqui a pouco troca, sempre vai trocando e nunca consegue encontrar o porto dentro dela mesma. Paranormalidade não é espiritualidade, como você colocou no começo desse nosso bate-papo. Nunca foi nem mediunidade, nem clarividência, nem saída do corpo. Então as pessoas podem ter vários dons, não gosto dessa palavra. Não. Acho péssima essa palavra. Vários potenciais emergindo. Vários potenciais, né? E de repente não ter uma boa orientação espiritual. Não lidar bem com aquilo. E outra, espiritualmente. Parte desses fenômenos paranormais ocorre com os animais também, mamíferos. Sim. Então um mamífero, um gato, um cachorro, ele não lida com a noção de moral de bem ou de mal, simplesmente aquilo acontece. Então, paranormalidade não é algo bom ou ruim, é humano e também é animal. Agora, a maneira como você lida com isso, ela precisa ser uma maneira espiritual e criativa, da forma que você quiser, mas precisa educar aquilo. Alguém, na minha área, alguém que está tendo saídas do corpo e não sabe o que é, se apavora achando que está morrendo. Se a pessoa vê algo lá fora, ela acha que esse algo veio porque ela saiu do corpo. Ivan, imagina, vamos pegar o nosso amigo aqui da produção. Vamos lá. Ele passou um dia pesado, ele está muito irritado. E aí alguma coisa espiritual negativa encostou nele, suponhamos. À noite, quando ele dormir, se ele tiver uma saída do corpo, ele vai bater de frente com o que já estava, aquela presença. Só que durante o dia ele não via essa presença ruim, só vai ver na hora que saiu. Na hora que ele saiu do corpo, ele vai cometer um erro de avaliação. Ele vai falar, porque eu saí, ele veio. Não, ele não veio porque você saiu. Lá. Ele já estava lá. A saída só te mostrou. Mas se a pessoa não estudar isso, ela vai botar a culpa na saída, ela vai botar a culpa na paranormalidade. E não de que ela estava irritada durante o dia. Construiu aquilo o dia todo, né? Então, nada é bom ou ruim. O lance é aprofunda e estuda para entender as nuances desses fenômenos e saber como agir. Você falou sobre os animais. E uma das coisas que eu falo para as pessoas, às vezes eu falo, olha, eu já vi muito ser humano desencarnar. Trabalhei muitos anos no hospital, né? Eu ainda vou ao hospital de vez em quando, ainda dá algum tipo de assistência. E é muito difícil você ver um desencarne muito tranquilo. No momento do desencarne tem muita perturbação. Sim. E eu já tive vários animais que desencarnaram nas minhas mãos. Cachorrinho, gatinho. E eu parei de sofrer tanto com o desencarne deles quando eu vi um gato desencarnar e essa luz azul que você está vendo aqui foi o que saiu. O formato do gato saiu em luz e eu vi aquela luz se dissipar. Aí eu falei, gente, eles desencarnam muito melhor do que a gente. É incrível. O cachorro, principalmente, quando bênção. Ele sente que vai embora, eu me emociono porque ele vai para baixo da mesa, vai para um lugar quieto, ele se isola para ir embora, cara. É diferente. E no ser humano, é aquela coisa cultural, o medo de morrer
É diferente do medo da morte. O medo de morrer é adrenalina, instinto de sobrevivência, está nas células. O medo da morte está na mente. Nós fomos educados para ter medo. No imaginário popular, Ivan, aquela morte, uma caveira com um capuz, uma mortalha, uma foice. Quer dizer, passamos a ter medo de uma entidade que não existe. Virou um Halloween. Exatamente. Tipo assim, o meu amigo espanhol, Ivan, cuidado, lá vem ela. Quem? La muerte, la meia-noite. E você imagina que vem um troço te buscar com a caveira com uma foice. Um monte de gente tem um medo implantado na mente cultural com esse imaginário coletivo, que não é o medo que as células têm de morrer, que você já nasceu com isso. Agora é o medo por educação. Muita gente, na hora final, um dos medos é a construção mental a vida inteira dela com medo de algo que é o grande terror. Então, uma coisa é medo da morte como uma ideia, outra coisa é medo de morrer como uma reação. Aqueles estertores finais do corpo. Outra coisa são estertores mentais e emocionais pelo medo construído na mente dela. E aquela história, né, gente? Você constrói. Você constrói literalmente. Então, se você pensou a vida inteira no diabo, adivinha? Exatamente. É capaz dele vir te buscar mesmo, mas não é que ele venha te buscar. É porque o universo não vai te desmentir nunca. Ele quer te agradar. E nós estamos cheios de medo de um monte de coisa. Ó, medo da morte de um lado, medo do diabo do outro. Quem não tem medo de diabo, tem medo do obsessor. As pessoas sempre terceirizam o medo. Pô, obsessor é ótimo, né? Trocaram a ideia do diabo por um obsessor nos meios espirituais. O meu obsessor é muito pior que o seu, hein? E sabe aquela coisa, quando alguém chega e fala assim, eu sei de coisas terríveis sobre você. E aí a pessoa fala, eu sei muito mais porque é dentro de mim, eu sei mais do meu terror do que você. Então, por mais que houvesse qualquer coisa ruim lá fora, jamais conheceria tão dentro de você como você mesmo a porcaria que você tem dentro. A gente conhece. Às vezes tem muita consciência? Não. Consciência e conhecimento também são coisas separadas. Diferentes. São coisas separadas, né? Você sabe quem você é. Você sabe daquele momento, você sabe que a vida é finda, não sei por que carrega tanta coisa, né? É uma das minhas questões que eu tenho com muita gente que me procura. Eu falo, olha, a senhora está carregando coisas, tem certeza que precisa carregar essa mala toda? Porque no momento de ir embora, fica tudo. Sim, sim. Vai ficar a forma pensamento, atentando a vida dos outros, né? Porque as pessoas têm essa mania de achar que o espírito vai ficar vagando aqui, enchendo o saco dos outros. Falo, gente, Deus é misericordioso. O que fica aqui é outra coisa. A tua luz vai para Deus. O que fica aqui, gente, é a forma pensamento do que você criou de ruindade aqui. Vai ficar também. E fica atazanando os outros. Aquilo que você falou para mim um dia, né? Que a gente bate o olho. Se for uma energia, pensamento, você dissolve com os olhos. Você dissolve, ela não reage. Ela não reage. Se reagiu, já não é um espírito. É uma outra coisa. Então, porque tem muito clarividente que vê, ele não sabe discernir o que é uma forma mental, o que é um espírito realmente, o que é uma criação da mente da pessoa, o que é uma criação da mente do sensitivo. O que vem de outra dimensão. Para ter clarividência, você tem que saber discernir as possibilidades que tem. Eu vi muitos sensitivos enxergar uma forma mental e dizer que tinha um espírito junto da pessoa e não tinha, era uma forma pensamento. Agora, eu vi ocultistas ver um espírito e dizer que era forma pensamento. E fora o outro que acha que era um elemental. Então, você tem tudo. Tem de tudo, Ivan. Você precisa estudar para saber discernir. Tem de tudo, porque um espírito, ele pode sim se apresentar de uma forma como se fosse elemental, porque depende da referência que ele tem. O cara, a plasticidade do corpo astral é grande, o cara pode plasmar aquilo, como pode acontecer o contrário, um elemental plasmar a forma de um espírito. Sim. Você tem que ter entendimento dessas coisas. E vir com formas horríveis, né? Pra gente, que é pra assustar mesmo. A forma horrível é pra causar medo. Ivan, uma pessoa com medo, a adrenalina circula. E aí isso engrossa a energia do corpo. Seres extrafísicos. Para vampirizar, eles não querem energia sutil, querem uma energia grossa. E o medo libera uma energia no corpo que é bem densa. Então, vampirismo por ondas de medo. Eu te causo medo, você reage de uma forma que liberta uma energia que eu então
me alimento dela. Nenhum ser espiritual quer energia sutil, eles querem energia do medo, da ignorância, dessas coisas. Do excesso, né? O excesso também. E ele vem pra provocar mesmo, ele vem pra provocar, ele não vai te alisar, ele fala, não, hoje eu vou tomar uma dose boa, hoje eu vou aparecer pra esse médico, hoje eu quero que ele se arrepie até onde não tem cabelo. Chegou uma pessoa e falou assim, tem um espírito que me persegue, ele me xinga, me ameaça. Por que ele faz isso, Wagner? Você queria que ele te trouxesse flores, cara. Você é um espírito perturbado, como é que ele vai te trazer amor e luz? Você já devia ter previsto isso, que uma entidade assim, ela é perturbada. Então, é esperado que ela te jogue um conteúdo negativo. Diz pra ele, eu te amo. Exato. Por que você não muda a vibração e joga algo melhor, mais criativo? Que possa melhorar ele para ele seguir o caminho e você também seguir. É igual exibicionista quando fica mostrando as coisas, né? Tem que falar, é isso aí só que você tem? Né? Pô, você tinha vergonha, o cara vai embora, né? Nas saídas do corpo, quando eu era bem jovem, apareciam seres para tentar me implantar medo, tipo, nós vamos te matar. Eu olhava para o meu corpo e falava assim, o corpo que morre está lá embaixo. Nós vamos romper sua conexão com o corpo. Isso não é algo rompível, isso é um feixe de energia. Os caras iam embora, então eles lidam muito com sugestão, medo. Agora, pega uma pessoa que está tendo uma saída do corpo, não sabe o que é, Ivan. E aí chega um espírito e fala, eu vou te matar durante a saída. Aí não me mate não, ela já entra numa crise. Começou a morrer. Então, muitos seres astrais trevosos manipulam o medo da pessoa pela falta de informação. Aí a gente volta ao tema inicial. Por isso, quem trabalha com qualquer conteúdo consciencial, ao semear uma informação, tem que ser claro, assertivo, para que a informação clareie a mente do outro, para que ele perca esse medo, para que não possa ser explorado, porque você clareando algo, a pessoa se clareia, aprofunda, se equilibra, e aí algo ruim já não gruda em cima. A responsabilidade de todos nós que estamos com qualquer acesso à comunicação, Ivan, ela é enorme, porque o que você semeia pode ajudar outros a se sentirem mais estáveis. Claro. E isso evita essas coisas pesadas drenando energia. Por isso você sabe, e outras pessoas que trabalham com isso, as pressões negativas que vêm contra qualquer trabalho de semeadura, de esclarecimento e de luz. Pelo amor de Deus. Não é interessante para coisas trevosas que haja uma semeadura de luz, que haja gente falando, cresce, melhora, você tem potencial, você não é para ficar com medo, você não é essa coisinha achatada que te mostraram, você é um pedacinho do Deus vivo, você pode fluir melhor. Então, todo mundo que trabalha de forma séria vai sofrer algum tipo de pressão, seja de pessoas daqui ou do lado de lá, que não querem isso. E aí aumenta a nossa responsabilidade. Imagine, Ivan, se um de nós vem e semeia algo negativo, semeia dúvida e coisa pesada, você estraga o outro sem filtro que está te assistindo e leva ele pro buraco junto com a explicação ruim que você está dando. Sim. E aí é que entra o que a gente começou falando. Tem muita gente na internet, principalmente, espalhando informação, e nós não estamos citando nome nem nada, porque cada um deve filtrar e ver aonde está a seriedade das coisas. Quem trabalha sério com isso sabe da responsabilidade. Ivan, sabe que causa gera efeito, cara. Gera, com certeza. A responsabilidade nossa é enorme. Eu tenho muito cuidado, até com quem eu trago aqui. Eu repito os meus convidados que eu gosto. Você já esteve aqui comigo umas 2 vezes, terá comigo aqui muitas outras vezes, porque tem muito assunto, tem muito conteúdo, e a função do consciência é levar o máximo de informação possível para que as pessoas filtrem e possam tirar algo de positivo. A minha felicidade é saber que eles podem estar um pouquinho melhor a cada episódio. Isso, perfeito. Sabe? Essa é a busca. Perfeito. Porque o dia que eu começar a trazer ET aqui, tá? Começar a trazer ET, porque tem ET já encarnado aí. Então já estão com orelha comprida, pintado de azul, cabelo branco, tem um monte aí. Então, platinado. É platinado, com lente branca. O dia que eu começar a trazer ET aqui, aí eu já esculhambei, eu já não tô mais buscando luz, né? Eu já me entreguei. Porque não funciona, esse tipo de coisa é entretenimento. Vai pro circo. Quem quer rir, quem quer ver presepada, vai pro circo. Um podcast espiritualista não pode se dar isso. Ivan, eu sempre falei isso nos podcasts que eu fui, que eu vou. Eu sempre falo isso. Cara, a responsabilidade é enorme. Você tá passando, traz gente com qualidade para passar coisa que melhore a consciência de quem está assistindo. Exato. Senão você perde o objetivo, cara. Perde o objetivo assim. E
e faz a semeadura contrária. É pior do que não ajudar, atrapalha. Ivan, por uma questão assim, até de não ter tanta gente como a gente gostaria, Claro. mexendo sério, então muitos podcasts, para poder se manter, tem que levar um monte de gente. Isso acaba sendo bom porque abre muito, mas também acaba não tem tanta gente que você possa levar com essa profundidade. Então, o que você faz? Você vai repetir alguém com o conteúdo 1000 vezes, repete. 1000 vezes, repito, do que com trazer certeza. outros 100 que não vai ter um conteúdo para poder passar. Então, às vezes as pessoas com podcast estão mais vendo like, essa coisa, do que a qualidade. Só que queima o filme do programa, porque as pessoas com o tempo começam a notar que ali não está tendo seriedade. Isso pode acontecer em qualquer área, né, Qualquer Ivan? um de nós. E com qualquer um de nós. Um de nós. E a coisa é muito rápida. É muito rápida. Para você construir uma história, construir um nome, você leva décadas. Mas para você se destruir, são 5 minutos. Exatamente, cara. E essa aqui é... 5 minutos. Ivan, minha teoria é o seguinte: nós entramos aqui no corpo um dia, nós vamos sair dele. Que eu esteja melhor e você melhor na saída do que na entrada. Poxa vida. Porque ao longo da vida houve crescimento e melhoria. Então, o objetivo, na entrada eu era de um jeito, na saída eu quero estar melhor, né? Não tô querendo ir para planeta superior, lugar nenhum, eu só quero estar eu melhorado. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor já é muita coisa. Não tenho pretensão nenhuma. A pessoa fala assim, porque eu preciso ir para um lugar melhor. Eu falo, olha, eu só não quero ir para um lugar pior. Exato. Esse lugar melhor é sempre dentro, né? Dentro. Então, se você melhorar dentro, você já está no lugar melhor. Isso não é um planeta ali fora, não é outra dimensão. Eu queria ir para um planeta superior. Que tal você desenvolver algo melhor dentro, que onde você quer que esteja dentro de você, você esteja bem aqui ou em qualquer lugar. Exatamente, né? porque é sobre você. Você é a sua mala, né? Você é a sua mala. A expressão você é a sua ótima. mala, não tem jeito. Você fica buscando aqui ou ali, porque isso, porque aquilo. Eu tenho um pouquinho de preguiça, eu tenho uma preguicinha, sabe? Eu escutei há pouco tempo alguém falar assim, não, porque como é que falou, gente? Eu rompi com essa dimensão, eu tô na dimensão tal. Isso aí é uma fantasia, Ivan. Eu olhei pra pessoa, falei assim, olha, que bom. Eu fico feliz por você. Eu falei, eu tô muito nessa dimensão. Não, Ivan, o exemplo que eu gosto de brincar. O boleto que procura ela nessa dimensão, não na outra. O fiscal do imposto de renda procura ela nessa dimensão. Então, você vê que ela é dessa dimensão quando ela vai ao banheiro, dá dor de barriga. Exatamente. Quer dizer, ela acha que deu um upgrade e, no entanto, ela continua encarnada igual todo mundo. Agora, alguém pode despertar a consciência de tal forma que o parâmetro que ela tem já não é só o desse mundo, mas ela continua no mundo. Eu acho que nós que trabalhamos seriamente dentro da espiritualidade, a gente tem um pé caltro lá, porque não tem jeito. A gente fica muito ligado a essas questões, né? Então a gente transita nos mundos, não tem como todo mundo transita, só que a gente tem um pouquinho mais de consciência, né? Mas a gente transita, não tem jeito. Eu tenho dias que é difícil botar os 2 pés no chão. Eu falo, baixa a crista. Eu falo a mesma coisa pra mim, tenho falado para meus alunos. Cara, você tem que se esforçar pra ficar normal. Normal. Se é que tem alguém normal, né, Ivan? Baixa essa crista. Baixa essa crista, cara. Sai ali na feira de chinelo e bermuda, conversa com todo mundo na feira, brinca com o outro e vai levando. É um perigo enorme, Ivan. Nossa, quando imenso. A pessoa tá muito abstraída pro lado de lá, ou se acha iluminada do lado de lá. Eita. Cara, é importante demais o contato humano, tá aqui. Exato. Sabe? O lance é de equilíbrio, não é lá em cima, não é lá embaixo, é aqui, cara, no meio. Quem me conhece na minha intimidade, eu sou um palhaço, brinco, rio, falo muita bobagem, assim, eu também. Muita besteira, porque não dá pra ficar preso. Imagina, você sai pra jantar com um grupo de amigos, só rola aquelas piadas, né, cara? Porque a gente tem que estar com os pés no chão, né? A gente tem que estar nesse mundo. Quando começa muito, né? Eu já fui jovenzinho, eu já me coloquei nesse lugar, né? Porque a gente, quando é muito jovem, tem umas certezas, não tem? Como a gente é inteligente sim. Quando é jovenzinho, né? Sim. A gente é cheio de certeza. Graças a Deus já não tenho certeza de mais nada. Né? Cada dia menos e menos e menos. E falando em certezas, vamos falar um pouquinho de Apocalipse. Tema complexo. Porque é um assunto tão em voga. E eu vejo tanta autoridade em Apocalipse, eu fico assim, sabe?
Me dá um parecer sobre a sua posição sobre... O Apocalipse, as visões do João e tal, são simbólicas, né, Ivan? Não dá para pegar aquilo ao pé da letra, né? E sendo que o João era um sensitivo espetacular, muitas coisas ele viu durante saídas do corpo. Atemporal. Atemporal, né? Então, do jeito que pegaram, e a gente já passou vários apocalipses. Nossa. Eu me lembro, quando eu era pequeno, lá na década de 70, minha mãe falava assim, de 1000 passarás, de 2000 não passarás. E achava que tinha vindo da Bíblia. Depois vi que era o Nostradamus que tinha dito isso. Na Bíblia não tinha nada disso. Então havia aquela coisa do ano de 1999 virar para 2000 que o mundo ia acabar. Isso aconteceu em 999, na virada para 1000 também. Se dizia a mesma coisa. Aí depois veio o calendário Maia, 2012, depois data limite 2019. As pessoas estão sempre ajustando a data do fim do mundo, não acontece, vai ajustando e sempre há de infinito. E toda cultura está esperando um Salvador. O cristão espera Jesus, o budista espera um novo Maitreya, o hindu espera um novo avatar de Vishnu, Kalki, e daí por diante, cara. Então, nós ficamos com essa história de fim ou de apocalipse. Eu estou usando aqui o termo apocalipse, mas outras culturas também têm algo equivalente, cada uma do seu jeito. O apocalipse real é dentro da gente, o Ivan. É a revelação, né? A revelação é quando morre dentro da gente uma coisa estranha e nós renascemos no mesmo instante. Quantos apocalipses nós não temos? Na verdade, a gente precisa de um apocalipse todo dia dentro da gente, matando alguma coisa estranha e renascendo no mesmo momento algo legal. O apocalipse, cara, o final... A consciência é infinita, tudo é energia, como que algo pode ter fim? Na natureza nada morre, tudo se transforma. Então, essa história de Apocalipse está mal enjambrada. Nunca consegui entender isso. Agora, sempre entendi a necessidade de dentro da gente estar sempre tendo um fim do mundo antigo e uma renovação a cada instante. É o que eu entendo por Apocalipse. Esses dias eu gosto muito de contar coisas do dia a dia, porque a vida é feita disso, né? Das pequenas atitudes. Eu moro numa parte do hotel aqui em São Paulo, diferente da minha casa, em Goiânia, que é uma casa imensa, mas aqui é uma parte, quarto sala, e uma micro cozinha. E eu tenho uma varandinha. Essa varanda eu coloco plantas e tal. E um dia desse, deitado, no domingo, eu não suporto domingo, porque é um dia que eu trabalho pouco. Eu não suporto domingo. Acho o domingo um dia péssimo, porque eu fiz dele péssimo. Então eu estou reaprendendo a viver o domingo com felicidade. Olhando para a varandinha, deitado no sofá. Eu falei, gente, mas que visão triste daqui, né? Só prédio, não sei o que tem. Lembrando dos meus jardins lá em Goiânia e tal. Eu falei, não, peraí. Você tá errado. O jardim tá lindo, você que não tá vendo. Levantei, tirei toda a bagunça do jardinzinho. Limpei tudo, coloquei umas araras, umas coisas coloridas, coloquei ali um sino do vento, coloquei ali um cristal para refletir um arco-íris, né? Hoje fui comprar uma cortina nova para colocar, por quê? Porque eu quero ter uma visão linda daquele lugar. Mas é o lugar que eu construí. Sim, você fez ele. Eu fiz ele. Então, quer dizer, não é feio mais, porque a feiura era minha. Eu sou responsável pela beleza daquele lugar. Então isso muitas vezes é voltar para dentro da gente. E você sabe, Ivan, beleza. Às vezes esse apartamento pequenininho que você está ali, e onde você trabalha, você está trabalhando em São Paulo, pode estar tão cheio de amor por exemplo, você montando uma palestra, escrevendo um texto ali, pode estar tão cheio de amor esse lugar pequenininho, mais do que a casa grande lá em Goiás, porque você está trabalhando aqui, e realizando o seu sonho aqui. Então... Tecnicamente, a aura desse apartamento pequenininho pode ser mais bonita que a aura do jardim de lá. Mesmo porque é gratidão. Porque quando eu valorizo aquele pedacinho de chão, quando eu valorizo aquele pedacinho de existência, o que é existência? Eu vivo dentro de um corpo. Meu corpo, por maior que seja, ainda é muito pequenininho. E eu vivo aqui dentro. Quer dizer, a casa só acomoda o templo, mas o templo sou eu. Sim. Então, quando a gente entende isso, né, é quando eu falo, baixa a crista. Menos, muito menos. Porque de repente você se vê nessa altura da vida, com esse tanto de vivência, você se vê cometendo um erro básico de desvalorização do momento. Exato, eu também acho isso, Ivan. Como a gente faz isso? E outro dia, Ivan,
Porque você sabe, a gente vai vivendo várias experiências e viajamos para lá e para cá. Às vezes está tão corrido, tão enfronhado no trabalho, que você esquece um pouquinho de você, pessoa, né? E você fica intensificando o trabalho aqui e ali, você fica numa vibe diferente da tua como pessoa. Você fica bombando luz e tá ali. Exatamente. A pessoa aqui dentro, de casa, é você, o Ivan, de casa, a pessoa. Sim. Ivan, você vai morrer de rir do que eu vou falar agora. Eu estava numa fase intensa de trabalho, para lá e para cá, vivendo muita coisa espiritual também. E eu, no meu trato pessoal, cometi um erro. Pequenininho, um erro. Me deu uma alegria de eu ter cometido aquele erro. Porque eu falei assim, cara, foi um erro, que babaquice. Mas, pô, que bom que eu cometi esse erro e tô vendo vivo. que é uma babaquice. Mas, cara, isso tá me trazendo humanidade, pé no chão. Eu continuo sendo um habitante da Terra, igual todo mundo. E isso é salutar quando você tem essa noção. Não de fazer o erro, mas a percepção do erro. Eu não tirei culpa do erro. Eu tirei, foi uma gostosa risada. Falei, caramba, ter cometido esse pequeno erro aqui mostra o quê? Eu sou tão humano quanto todo mundo, eu não sou espiritualizado, nada, não sou mestre nada. Eu comecei a ficar rindo sozinho do meu erro, Ivan. Mas rir de si mesmo é a maior das sabedorias. Eu admiro quem consegue rir de si mesmo, né? Hoje eu fui pegar uma segunda via de um documento e está escrito lá: não aceitamos fotocópia, só original. Mas o Ivan vai com a fotocópia porque o Ivan não leu a primeira linha. Aí quando a mulher falou assim, o senhor viu, uma senhora muito simpática, o senhor viu que não pode ser fotocópia? Eu falei, não, eu não vi. Mas eu tô errado, então eu vou voltar e vou fazer direito. Então você sai, dá uma bela de uma risada de manhã, eu tinha que fazer outras coisas, fui fazer, tranquilo, cheguei, resolvi a situação, pedi o outro documento. É esse momento de pequenas coisas que você entende que tem que botar os pés no chão. Baixar a crista, baixar o topete, baixar a prepotência. É aí que muito estudante espiritual cai nesse ponto, Ivan. Porque às vezes abstrai tanto para lá que as coisinhas pequenas se tornam cruzes. E aí não dá. Não. Você tem que ter o ponto de equilíbrio, cara. Então, aquela dose natural de humanidade, que não é punição divina nem nada, é uma condição. Que não é o eterno, mas é uma condição. Então é importante para a gente estar aqui agora, nesse momento, fazendo o que nós estamos fazendo, consciente do que nós estamos fazendo e independente muito disso tudo, tendo um monte de coisa para aprender. E de vez em quando nós erramos, só Deus é perfeito. Então, é legal de vez em quando, a dose de humanidade na nossa cara. Por isso que eu falo, às vezes ver um ser de luz é uma coisa. Ai, que lindo. Quando vem o boleto, você fala que horrível. Só que o boleto te põe com o pé no chão, cara. E então, às vezes, o boleto é o seu mentor. Essa do boleto, você gosta de um boleto? Então, não gosto, mas ele te lembra que você está encarnado. O boleto dos erros somos encarnados. Ivan, se você vê um ser extrafísico, dá um passe, ele vai embora. Mas se você dá um passe no boleto, ele não some, cara. Não, bicho, não some. É pior do que um assediador espiritual, porque o filho da mãe vem ali e outra, o boleto te procura se alguém fala assim, eu não sou desse planeta. Então por que o boleto te procurou com o CEP desse planeta, e te acha, cara? Né? E ele te acha. E outra, enfia o boleto num buraco quântico, ele acha outro buraco quântico e em segundo aparece à tua frente. O boleto conhece todos os portais do universo, até você. E hoje mais do que nunca. Mais do que nunca. E hoje cara. mais do que nunca. Mas é isso que a gente não pode esquecer, né? Que às vezes você é obrigado a lembrar as pessoas do básico, que você come, vai ao banheiro, que você tem dor de barriga, que você é só um humano. Você tem que lembrar as pessoas disso às vezes. Você sabe, querido, que eu não sei se é uma forma das pessoas lidarem com a espiritualidade. Talvez o próprio medo, né? A própria insegurança. Tem muita gente, é aquela história, tem paranormalidade, mas não tem espiritualidade. Sim. Você já falou isso 3 vezes aqui hoje, eu vou repetir muitas vezes, porque é isso. E a pessoa fica tão presa nessa questãozinha, nessas coisinhas de aprendizado e tudo mais, que ela começa a esquecer que é humana, no sentido mais amplo da palavra. Nós estamos mais sujeitos a ataques do que qualquer outra pessoa. Quando alguém fala assim pra mim, eu quero muito fazer o que você faz, eu falo, pra quê? Faz não. Faz isso não.
Pra que você quer? Não, porque a vida de vocês é maravilhosa. Eu falei, sabe de nada, inocente. sabe de nada, inocente. Não, mas é sim, nossa, a vida é incrível, vocês podem ajudar as pessoas. Eu falo, você está disposto a ajudar as pessoas, meu querido, minha querida? Eu falo. Essa pergunta, você não faz atendimento, você dá os cursos. Nem dá tempo, a quantidade de gente que eu mexo é enorme. Você não tem tempo mais para atendimento. Mas quando você dava atendimento, você escutava aquela pergunta maravilhosa: qual o sentido da minha vida? Ah, muitas vezes. E outra, tem gente que manda mensagem no Instagram perguntando isso. Como é que você vai responder isso pra pessoa, cara? Leva uma vida inteira pra você descobrir isso. E aí você tem que falar com a pessoa, olha, eu não tenho essa resposta. Agora, eu tô vendo no teu campo energético uma mágoa que você tá guardando. E isso é mais importante do que você me perguntar isso. Exato. Vamos ver o que é que essa mágoa é. Vamos trabalhar pra soltar isso aí. Eu costumo dizer assim, falo, além de viver, fica difícil, né? Ah, além de viver todo dia, levando as bordoadas de todos os dias. Além de lidar com a gente, que já não é fácil dentro da gente, você tem que lidar com o outro. É. Então, não é uma tarefa fácil. Não. O que dá força pra gente fazer isso? Novamente, a força espiritual não vem desse mundo. Ela vem de algo que a gente às vezes já traz de lá ou que apoia a gente para poder fazer e dar ânimo, cara. Porque, por exemplo, você vai dar uma palestra. E aí tinham 100 pessoas na palestra. Tinham meia dúzia com pensamento ruim deles mesmos. E tinha outra meia dúzia que você via uma coisa agarrada na aura. Uma forma mental pesada, um espírito no outro. Tudo dentro do bojo da palestra, o pessoal não tem a menor ideia. Aí eu costumo brincar. Forma-se um campo de energia, uma egrégora. A galera vai embora e tudo que eles trouxeram energético fica preso ali dentro para depois ser escoado para o plano espiritual. O público não sabe disso. Não sabe. Não tem noção. As buchas que você segura extrafísicas dentro de uma palestra. As pessoas não têm essa noção porque, mais uma vez, olha, desculpa o que eu vou dizer, que eu não quero ofender ninguém, não quero magoar ninguém. Não é essa a intenção. Mas nós viramos entretenedores, viramos Silvio Santos da espiritualidade. As pessoas procuram a gente para sorrir e cantar no final de semana. Desculpa o trocadilho, Silvio, mas é isso. É para sorrir e cantar. As pessoas não entenderam ainda o quanto isso traz peso, quanto isso traz responsabilidade. Porque se nós deixarmos essa nata se misturar, azeda do leite. Sim, sim. Não é uma brincadeirinha mística, cara. Isso é o despertar da consciência da pessoa, a coisa mais séria de todas. É outra história. Olha, nós estamos, né, mais ou menos chegando pro finalzinho. Eu sei que você tem seus horários, tem a sua correria, mas tem um assunto que tá difícil passar batido, sem falar sobre. A Terceira Guerra começou, né? A gente tá em guerra o tempo inteiro, né, Ivan? Eu costumo brincar. Nós nunca tivemos paz no planeta. O que a gente tem é um intervalo entre guerras. Acostumamos tanto com guerra que quando a gente não está em guerra, a gente fala, estamos em tempo de paz, cara. Que nunca existiu no planeta, sempre tem um conflito em algum lugar. Então, quando Jesus chegava e falava, a paz que eu trago não é a desse mundo, o que ele estava falando? Não era a paz dos homens, que é o intervalo entre guerras, mas uma paz como estado de consciência que independe das guerras de fora, que é o que os mestres da Índia chamavam de Shanti, uma paz do coração. Shanti. E a gente nunca teve paz total no planeta, então nós estamos em conflito o tempo inteiro. Agora, tem épocas que aquilo acirra mais, a humanidade parece que enlouquece um pouco mais, e aí estamos com conflitos aí muito perigosos, no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, isso tudo pode desdobrar para outras coisas. E como você vê, na condição do espiritualistas escolhendo o lado dessa guerra? Não, isso é absurdo. Absurdo. Não dá, né? Eu não consigo. Olha, Ivan, se você trabalha com cura, você não vê nada, é igual um médico. Pois é. Você é um médico num plantão, quem chegar ali você vai ter que atender. Não importa se é alto ou baixo, branco ou negro, homem ou mulher, se é de partido de esquerda ou de direita, você vai ter que atender. Então tem um amigo meu que dá muitos plantões lá no Rio Grande do Sul. Ele é um plantonista ótimo, vara à noite, é um cara sério. E aí às vezes ele fala, Wagner, tô tão exausto do plantão, manda uma energia para mim. Aí eu descobri
que na época da eleição ficou aquela coisa polarizada e tal. É um horror. Ele tinha tomado partido para um lado e ele voltava para casa de manhã, em vez de descansar, ficava nas redes discutindo política. Eu descobri. Ele falou assim: você manda uma energia para mim? Eu falei: você era para estar descansando agora, porque você vai ter outro plantão à noite. E a tua prioridade são os pacientes, não é coisa de eleição. Você é médico. E aí eu falei para ele assim: e se chegar no teu plantão hoje à noite, o líder do partido oposto que você odeia todo quebrado, você atende? Ele falou assim: eu não tinha pensado nisso. Eu falei: pois é, você não está pensando há muito tempo porque você está polarizado. Se você é médico, você não tem lado. O teu lado é o da cura. Se você é um curador dentro da área espiritual, você não tem lado. Teu lado é a luz. É a luz. Então você não torce para lado X ou Y em conflito algum. Embora você saiba que humanamente tem causas, efeitos. Embora você tenha suas preferências. Exato. Mas se você trabalha com consciência, o que você objetiva é a paz, cara, acima de tudo. Exato. Não importa motivo de lado X ou Y. Você quer que melhore tudo. Mas as pessoas se perdem. Por exemplo, tem um amigo meu, tem um grupo grande, eu não vou citar de que área, e ele é de um partido de esquerda. Até aí normal, como você podia ser de direita, tanto faz, cada um tem direito de seguir o que quiser. E ele então começou a ficar muito radical. Eu falei assim: cara, na entrada do teu templo, as pessoas que estão lá para entrar, você acha que o preto velho ou o Exu vão ficar olhando quem é de esquerda ou direita, ou todo mundo tem que ser bem-vindo na tua casa para receber uma luz? Ou você acha que o mentor vai ficar olhando se alguém é de esquerda ou direita para entrar num trabalho espiritual? Ele calou a boca, porque ele estava totalmente errado. Se eu fosse escolher direita ou esquerda dentro do meu trabalho, eu estava lascado. Exato, você pode ter sua preferência, sua opinião, mas enquanto não, amor é amor, não tem... Exato, não tem lado. Então eu acho um absurdo o pessoal ficar tomando lado em guerra. Tem que torcer para que aconteça a paz e o homem aconteça a paz e acabe isso tudo. Eu fui enfermeiro em região de conflito, né? Eu fui enfermeiro. E chegavam crianças arrebentadas dos dois lados. E eu nunca vi uma criança A ou uma criança B, quando chega ensanguentada, tem alguma diferença, amigo. Quando chega amputada, quando chega toda estrupiada, é a mesma coisa. E quando eu vejo esses conflitos, seja no Oriente Médio, seja na Europa, quando eu vejo esses conflitos e eu vejo crianças sendo mortas, quando eu vejo adultos que não queriam estar na guerra sendo mortos, porque a guerra, ela talvez tivesse alguma honra se fosse entre quem provocou, né? Só os dois, né? Podia pegar o presidente de um país do outro e eles se arrebentarem. Eu acho que teria alguma honra. E manda os jovens para poder fazer a luta por eles. Agora manda as crianças, porque você manda um menino de 20 e poucos anos, que eles não são crianças. Para mim são crianças. Eu vejo o Rafael com 25 anos, para mim é uma criança. Não tem como ver diferente. Né? Se tem que ser meu filho, para mim é uma criança. Então, como é que pode torcer torcer a ponto de estoura uma cruz vermelha, tá tudo certo? Porque tava no outro lado. Como assim? Você tá matando pessoas que estão ali trabalhando, que estão ali com amor, você tá matando criança, mãe de família em fila de comida. Oi! Sabe? É o tipo da coisa que eu falo. Esse tipo de gente não precisa me seguir não, sabe, o meu amigo? Eu não quero nem nessas pessoas da egrégora. Não quero, porque não fazem parte da egrégora. Elas estão vivendo outra realidade. Hoje você crê que existe uma realidade paralela tão forte, mas tão forte, que nós estamos realmente vivendo algumas realidades nesse plano? Eu acho que sim. Eu acho. E outra, não é surpresa nenhuma, né, Ivan? Causa gera efeito, cara. Ó, dá uma olhadinha nós como humanidade, sem tirar eu e você da humanidade, claro. 8 bilhões de pessoas, dá uma olhada, tudo zoado, cara, incluindo a gente também. Tá muito zoado. Então, guerra nesse planeta me parece estado de consciência, cara, sabe? Porque baseado em ignorância, violência e medo. Agora, traz um pouco de luz, um pouco de esclarecimento, isso mudava tudo. Mas nesse planeta como você chega e fala de algo espiritual, a maioria fala, não acredito nisso, não quero saber. Então, conhecimento, espiritualidade erradicaria todas as guerras. Um estudo simples sobre a natureza de cada um mostraria que tudo vem da mesma fonte. Então, você agredir o outro é agredir a você e ao todo. Então, um pouquinho de claridade espiritual resolveria muita coisa. Nós estamos vivendo uma história onde Deus é morto numa boa parte do mundo.
Eu falo isso aqui, não é para agredir, eu sou uma pessoa que eu creio muito que exista uma energia muito forte, que nós podemos chamar de Deus, podemos chamar de universo, como quiser. Mas, então eu não falo isso para ofender ninguém, mas a Europa, Deus é morto há muitos anos. Deus está morto desde a Revolução Francesa. Não se fala em Deus na Europa. Hoje você vai no Vaticano, eu estive na Europa há pouco tempo agora, ministrando os cursos, e passei pela Itália, fui numa missa, eu gosto de ir à missa do Vaticano. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar a consagração, realmente desce uma coisa linda sobre a consagração, dependendo do sacerdote que está ali. Eu gosto muito de ir no Vaticano, apesar de tudo que existe ali, gosto. Não tinha ninguém na missa no Vaticano, nós estamos falando da Itália. Vaticano, nós estamos falando do berço da fé católica. Não tinha ninguém na missa. Ivan, eu tive recentemente em Bruxelas, a capital da Bélgica. Sim. As igrejas estão vazias, cara. Meus tudo. amigos brasileiros falaram para mim, quem vai nas igrejas lá? Os brasileiros. Os brasileiros. Os belgas não têm fé, pelo menos a maior parte da população está neutra, cara. Neutra. Boa parte da Europa está assim. Então, quer dizer, quando você tira Deus, né, eu digo que eu tenho grandes amigos ateus. E são ótimos. Eu também. Porque eles fazem tudo que podem fazer pelo seu próximo. Sem esperar nenhuma recompensa, nada. Não doação tem nada. 100%. É doação 100%. Eu acho excelentes. Complica quando perde a humanidade, né? Eu acho que aí é que o ateísmo complica. É quando ele perde completamente a humanidade. Porque perder referência para a deidade, ok, é um direito. Agora, perder referência ao próximo, aí é falta de empatia. Sim. É uma outra história. Mas lá eu sinto isso. E no Brasil, eu vejo que o caminho é o mesmo. Eu vejo que no Brasil, embora as igrejas, sobretudo as pentecostais, estejam saindo gente pelo ladrão, a fé no Criador mesmo foi embora. Ah, sim. Ficou a questão de botar Deus à prova, né? É. Eu vou botar Deus à prova porque Deus é fiel a mim. Eu falo, opa! Postar no Instagram que é cristão. Exatamente, Rafinha. Postar no Instagram que é cristão. Então eu vejo isso tudo com muito... Eu vejo isso tudo com muita... Não é preocupação, porque eu não me preocupo de nada. Mas eu vejo isso com uma certa aflição. Me aflige um pouco. Porque é o que você diz, conhecimento versus fé, né? Espiritualidade. Agora, quando a gente vê que o conhecimento está deixando de ser conhecimento e trocaram tudo por internet, por grupos de WhatsApp, né? Você vê realidades alternativas aí. O virtual passou a ser o real, né? Para muita gente. Não, e realidades que são totalmente... Não tem nada de realidade, né? Quando eu vejo isso, então sim, me dá uma certa apreensão, porque começa a achar o absurdo correto, começa a achar tudo que está torto, tudo muito bem, e começa a bater palma para aquilo que é inadmissível. Isso também rola no Oriente também, né? É um muito humano, forte. Geral. É muito forte. Né? Então realmente deve ter alguma coisa preparada, seja uma transição de realidade espiritual. Nisso você crê que a gente possa estar num tempo limite? Mas a única coisa que eu acho ruim com o pessoal é que o pessoal fica marcando data aí. Não, data não dá. Não tem como você marcar data de transição, não. Cara. Tem como você observar de fora ciclos que se fecham, se abrem ao longo da história. E nós estamos dentro de um desses ciclos, tá? Isso sim, porque tem gente que fica marcando hora, marcando doutrina. Por exemplo, a transição, Jesus vai voltar, tá? E o Buda e o Krishna. Então, eu não gosto de amarrar transição em doutrinação. Muita gente faz isso, né? Agora, a grande transição é sempre dentro da gente, né, Ivan? O tempo inteiro nós estamos melhorando e transicionando alguma coisa. A transição que eu creio é essas coisas que a gente vai ter que reaprender. A natureza avisou. Eu falava aqui, olha, ontem
2 anos atrás eu falava assim, gente, Gaia, a Terra, a Mãe Terra, daqui a pouco vai coçar a gente em cima dela igual um cachorro. Igual você sacode piolho pra fora. Vai coçar a gente pra fora daqui, vocês vão ter que ficar esperto. E aquilo que a gente falava antigamente que durava 50, 100 anos, hoje é 2 anos, a coisa tá acontecendo. Então a gente tá vendo o clima muito complicado, a gente tá vendo muitas coisas complicadas. Então, ou o ser humano aprende pela dor, ou aprende pela dor, porque pelo amor acho que não tem mais caminho. Agora é a dor. Vai aprender pela dor, né? Então, nesse sentido, sim, uma transição. E a natureza não é rápida para regenerar, vai levar tempo para... Se o ser humano conseguir tomar consciência... Você já reparou, em época de eleição, um monte de políticos, esquerda, direita e centro, promete um monte de coisa. A maioria deles não tem noção de ecologia, cara. Nenhuma. Você não vê nas propostas, você não vê nada. Nada. Os caras são absolutamente ignorantes, de todos os lados. Bom, a gente vê por um sinal, querido, que para mim é claro como a luz do dia. Claro como a luz do dia. Se você ainda depende de combustível fóssil, se você ainda queima petróleo, a gente sabe que o petróleo é um dos grandes causadores do que está acontecendo, e nós estamos ainda abrindo postos e tudo mais, afundando postos e tudo mais. Não tem um plano para nada disso. Aí, se deixar pela humanidade, a gente não consegue regenerar. Então, tem que haver uma espécie de fiscalização cósmica que pegue essa humanidade. Peraí. Vai ter uma fasezinha aqui de ajuste, porque vocês estão passando do limite. Isso pode acontecer, porque nós nunca tivemos uma época dessa. Porque você tinha épocas ruins em lugares, mas não era algo que afetava a natureza como nós estamos afetando hoje como um todo. E aí eu não acredito que um poder maior do universo permita que isso fique ad infinito, né? Veio uma situação quando eu fazia lá, onde você faz o seu podcast, e que eu gosto muito dos meninos lá no Planeta, Farol. No Farol, né? Que é no Farol, que eles têm, né? Planeta Podcast, um beijão pra vocês. Você sabe que vocês moram aqui, ó. E depois eu fui pro Farol, fiquei lá um bom tempo. E uma vez eu falei no Farol que, falei, olha, vai chegar alguém e vai dizer assim, crianças mal educadas, chega, nós vamos interferir, porque agora passou do ponto. Eu quase fui crucificado na época porque eu falei isso. Você crê também que pode chegar alguém e falar assim, criança, vocês não deram conta sozinho? Aliás, eu torço para isso acontecer. Pô, que tal viesse um povo das estrelas, sei lá, com uma consciência maior e falar, galera, deu. Aí, ó, já deu, né? Deu ruim. Deu ruim. Então, deu ruim. Enquanto não houver essa consciência geral, o que a gente pode fazer, Ivan? Melhoria interna individual, cara. Eu não tenho como melhorar o planeta, eu tenho como melhorar a mim. Melhorando a mim, eu vou fazer atitudes criativas e positivas no meu meio. Então é o que dá para fazer, né? Não temos o poder de mudar a humanidade, fazer um clique e mudar todo mundo, mas temos o poder de mudar a gente. Uma pessoa feliz, ela transborda. E uma pessoa feliz não enche o saco, Ivan. Então, se eu busco melhorar e estou bem, eu tendo a transbordar algo melhor. Então, enquanto não dá para isso ser estado de consciência normal da humanidade inteira, pelo menos dentro de mim eu vou tentar melhorar essa ecologia consciencial dentro de mim. Eu preciso melhorar o que dá para fazer no momento. Melhorando aqui, eu tendo a transbordar algo melhor. É o nosso jardim cuidado, né? O jardim cuidado, exatamente. Não tem jeito. Não tem. Tem que começar de dentro. Se eu quiser florir o mundo, tem que florir o meu, né? Exatamente. Não tem jeito. Exato. Eu levei essa esfrega de novo, depois de tantos anos, fiquei reaprender da melhor forma, né? Da melhor forma possível. Querido, você gostaria de dizer alguma coisa para finalizar? Olha, pessoal, eu finalizo sempre dizendo a mesma coisa, sempre virou um jargão. Se não for para ser feliz, não adianta estudar nada desses temas. Eu sempre fecho com isso. Não funciona. Gente, eu estou aqui, aproveitando aqui a presença do meu amigo, falando mais uma vez, Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual, dá para ver aí direitinho? Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual. Esse livro vocês podem entrar no Instituto Ivan Martins, lá vocês têm acesso a esse livro, só se vende lá agora, tá? E vocês vão ter uma leitura bem agradável, eu tenho certeza. Ok? É meu último trabalho, que inclusive o
o meu querido Wagner Bosch, que fez a dedicatória aqui, que fez o comentário inicial do livro, né? Sempre te agradeço por isso. Você já levou o seu já desse, né? Sim, você me Já deu levou logo o que seu saiu. desse, logo que saiu. É, porque a gente quase não se vê, né? A gente se vê em situações, né, Wagner? E a gente vai combinar aquela palestra lá no meu grupo, você levar o livro também pro pessoal lá. Levarei, então vai ser levarei. Lá vai ser um prazer estar lá com você, com certeza. Como eu digo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, no Instituto Ivan Martins, que aqui acontece o Consciência Paranormal. Lembrando também que eu estou toda semana, às terças e quintas-feiras, no paranormal.plus, lá, com a programação também incrível sobre espiritualidade, sempre a 12h30, às 12h30, né? E, inclusive, um abração lá pro Edu, lá do Paranormal Experience, né? Que é um querido também pros meninos, pro Alê, né? E pro Guru. Vocês sabem que eu tenho muito carinho, muito respeito por vocês. Que é um pessoal que abriu muitas possibilidades para todos nós. Vou estar com o Edu e com o Alê em outubro nos Estados Unidos, fazendo várias palestras juntos. Que vontade, né, gente, de estar junto. Mas outubro eu tô enrolado com a minha faculdade de um tanto que você não faz nem ideia, né? Depois a gente nunca para, né? E nesse nunca parar, a gente vai aí aprendendo um pouquinho mais. Obrigado por ter me recebido de novo, Ivan. Obrigado. Você sabe que é sempre um prazer vir aqui conversar com você. Você estará aqui muitas vezes conosco. Quero agradecer a cada um de vocês de forma muito especial por acompanharem mais esse capítulo, né? Mais esse programa maravilhoso com o nosso convidado Wagner Bosch. Lembrando sempre, gente, peneira. Filtra tudo que a gente falou aqui. Filtra tudo. Peneira, peneira, peneira. Que fique no seu coração aquilo que fizer sentido, aquilo que der eco, né? Porque sempre dar eco, gente, é quando a gente grita e tem uma resposta. Ressonância. Ressonância. Então, se veio uma resposta, pega, segura, né? Guarda para você na sua cestinha. Aprenda e reaprenda sempre. Esse é o caminho que todos nós buscamos seguir. Serviu? Guarda para você. Não serviu? Deixa as flores ali no jardim, porque alguém vai se servir delas, né? Não sai pisando, né, Wagner? Sim. Aqui é lugar de amor. Os haters, que me perdoem, não precisam ficar. Fiquem só as pessoas da luz, que é isso que basta para mim. Um beijo no coração de cada um de vocês de forma muito especial, de forma muito individual. Que a luz esteja com cada um de vocês também, hoje e sempre. E namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Obrigado, Wagner. Obrigado, Rafinha. Beijo, gente. Até o próximo.